Agora eu sei que muito se fala sobre isso, mas é importante se falar cada vez mais, porque cada vez mais a gente tem uma visão diferente, uma visão melhor, algo a acrescentar, a maioridade penal ideal para o nosso país. Fala-se aí da redução para os 16 anos. Eu queria ouvir a opinião da mesa. Eu tenho a minha opinião, vou também colocar a minha opinião com relação a isso. Eu quero começar com a Kátia Godinho. 18 anos, 16 anos é o ideal? Hoje a gente daqui a pouco vai estar reunido para de novo falar daqui a Márcio, alguns anos, 14 anos, exatamente. 12 Isso vai ser uma anos. bola de neve, não tem sentido isso. O que nós temos? Um sistema prisional péssimo, que ele não melhora o Estado, não recupera ninguém. Então, isso tudo é uma grande maquiagem, que o Brasil adora maquiar situações. Joga aí no lixo e deixa para lá. Não é assim. Então, nós temos hoje um exemplo no Nordeste de um sistema prisional para jovens infratores e que eles hoje estão disputando um concurso de matemática. Eles foram classificados como os melhores estudantes do Brasil em matemática e são todos presos. É para poder mostrar 14 como anos, o sistema de educação 13 fora anos, tá ruim, né? 16 anos. Detalhe, quem cuida desse grupo, que na verdade ela se chama uma aldeia, uma aldeia de prisioneiros é um termo horrível, mas internados. Né? É uma mulher. Mas são jovens ou são jovens? A partir dos 9, 10 anos, infratores e de reincidência e graves. Então, é uma mulher que teve um filho assassinado e que ela ocupou o espaço desse coração ferido, pegando essas crianças e dando um destino afetivo a essas crianças. Porque, na verdade, quando você não conhece o amor, falando isso parece uma brincadeira, mas não é verdade, não é. O fato é que o amor, ele restaura, ele recupera, ele ressurge uma nova pessoa. Eu concordo, doutora. Ela trabalha o estudo, o incentivo ao estudo. O tutor é aquele que vai ser o tutor dos menores, dos outros menores. Ela dá tinta para pintar o seu quarto, ela incentiva financeiramente o quarto mais arrumado. Eles vão ganhar um tênis, eles vão ter um benefício. Eles se sentem motivados a ser um cidadão de bem, porque eles estão ganhando recompensas em cima de coisas que eles fazem para crescer, para o crescimento deles mesmos. Perfeito. Agora aí nós temos isso um sistema é um aspecto, que muda. Veja só, isso é um aspecto. E aqueles que são apresentados a isso aí, é sobre isso que nós, na verdade, gostaríamos de destacar. Isso. Porque a questão da maioridade se fala muito sobre os 18 anos, porque estabeleceu-se que os 18 anos Márcio, é um processo contínuo, veja só, é um processo contínuo. Se eu não tenho uma família, eu mato com a maior facilidade do mundo. Eu não sei o que é respeitar, eu não sou visto por essa sociedade. Então eu não posso diminuir a idade para penalizar mais aquele mais jovem, porque ele também tem essa competência de matar, assim como o outro de 18, o outro de 20 anos, nada disso. A gente tem que olhar com um olhar sincero, honesto para essa situação, né? Porque nós vamos novamente cair no mesmo erro. Tira das ruas, bota lá e ele vai ficar um bandido de carteirinha, muito pior. Olha, a questão, agora, doutora... Se nós... Calma, deixa eu concluir. Então, se nós conseguirmos estruturar todo esse mecanismo de recuperação desses jovens, tá? Dar a eles a possibilidade de uma nova vida que eu digo pessoa e profissional, profissionalizar, dar a eles um incentivo para se sentirem mais próximos dessa sociedade que os exclui. Nós estamos recuperando esses jovens, porque eu acredito no jovem. Não, acho que todos nós aqui acreditamos. Entende? Sim. Mas será que isso seria a solução de todos os problemas? É um passo honesto. Mas é um só passo honesto, só ao meu essa ver. solução. Tem que ser feito por uma mulher, com sensibilidade de mulher mesmo. Sim, perfeito. Porque o que você vê na televisão são aqueles caras que tomam conta aí dessa Fundação Casa, enchendo os garotos de pancada, humilhando moralmente. Não, isso também não é o ideal. Sim, mas nós estamos falando disso. Sim. Entende? As mulheres têm que estar lá, porque esses filhos saem da nossa barriga. Mas a certeza da impunidade é que nós estamos falando aqui. Isso vai se chegar lá em cima. Porque, olha só, é base até chegar na parte mais alta. Se a lei, se a justiça e a aplicabilidade dessas leis não chegam a moralizar tudo isso que nós temos hoje, desse grande desacerto, nós não vamos tentar resolver diminuindo com a maioridade.
As leis têm que ser aplicadas, tem que existir moral. Nós temos policiais que cometem mais crimes do que criminosos. Sim, perfeito. Olha só, eu queria São saber a vários mesa aspectos. aqui para que eu não fique. A mesa concorda, em parte eu concordo com a doutora Kátia, tá? Mas a gente tem que entender que precisamos de uma solução imediata e, paralelamente, sim, outras ações. Entende? Agora, o que não podemos é, por conta de uma ação que não é feita, permanecer do jeito que está. Ah, não, isso é outra coisa. Essa inércia não pode acontecer. Não, por isso, eu acho que tem que ser apregoada a ideia de não existir mais a maioridade penal. Não existir. Concordo. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, sem limite. Exatamente. Haveria um corpo. Haveria um corpo multidisciplinar que julgaria, formado por juízes, psicólogos, assistentes sociais. Essas pessoas julgariam, psiquiatras, julgariam o comportamento desse adolescente, desse menor, porque ele pode cometer o crime aos 12 anos, ele ainda é menor. Aos 8. Aos 8, então ele nem chegou a ser adolescente. Só não podem ser os psiquiatras que liberaram aquele esquizofrênico. Corpo de psiquiatria também. Então, o corpo de psiquiatria tem que ser avaliado decente, né? Não docente, mas decente. Então, se nós tivéssemos, no contexto, um corpo desse tipo, que pudesse julgar, claro, sempre o juiz ia esperar sempre a decisão, ou melhor, a avaliação feita por esses profissionais multidisciplinares, que levaria a ele um laudo, né, mostrando completamente o comportamento daquele menino, se ele realmente tinha consciência à época do crime, do que ele fez. E aí, a partir daí, a maioridade acabaria. E ele poderia ser julgado como é na Inglaterra, como uma pessoa que cometeu um crime, e tendo as penas relativas, claro, não cumpridas em cadeia, isso a gente realmente concorda. Sim. Mas tendo as penas que todo adulto teria, porque você tem que ver que do outro lado tem uma família sofrida que sofreu aquela lesão. Claro. Alguém que foi morto por aquele garoto. É irreparável. É irreparável. Então não há como você chegar para uma mãe sofrida, para um pai sofrido, para uma família sofrida e dizer, olha, ele infelizmente vai ter que cumprir aquela medida de 3 anos, vai ficar até 3 anos. Isso quando é de 14 em diante, porque ele pode ter cometido com 11, 12. Como a gente já viu, com 10 anos em São Paulo. É comum quem anda em favelas, que se deu o hábito de chamar favelas de comunidade. Outra coisa politicamente correta. Né? Politicamente correta, mas favelas, né? Porque não mudou nada, então continua com o nome, né? Criança, garotos de 10 anos andando com pistola. Perfeitamente. Isso é normal, é brinquedo. E até liderando determinados grupos. Com certeza. Então, o que ocorre? Ele sabe o que ele está fazendo. É claro que, paralelamente, um trabalho de conscientização, de trazer ele de novo, é muito importante. Mas, diante de um crime, eu fecho com o doutor Zé Mário, porque eu não acredito que discutir a redução da maioridade para 16, 14, não, isso 14, realmente não vai resolver. 12, vai resolver alguma coisa. Porque a cada dia mais, as crianças de hoje fazem coisas que adultos... Principalmente nos grandes centros. E os menores são seduzidos pelos traficantes. Sem dúvida. Porque se baixarmos isso para 14 anos, digamos, os 16 vão estar fazendo. Exatamente. Os 9 vão estar levando a cocaína para poder vender, vão estar assaltando, vão estar matando. Não é diminuir a idade. O problema não é diminuir a idade. Joga para debaixo do tapete. Exatamente. E tudo isto, lembre-se, e lembre os ouvintes também, começa em casa, na família. É verdade. Sim. Porque hoje é normal a gente ouvir um filho virar-se para o pai e dizer assim, velho, não enche, nós sabemos não enche, e tal, e dar as costas e ir embora. Ele está comendo, se alimentando, estudando as bases, as custas daqueles dois, mãe e pai que estão ali. Mas outra coisa que eu me bato é essa coisa do direito do adolescente, da criança. Não, o pai não pode dar um tapa, não é surrar, não, porque houve uma grande confusão nessa história. Não, o tapa que educa não é o tapa que espanca. A gente tem que entender isso. Então, eles ligam, vou ligar aqui, vou falar que você está me batendo, ou que você está me coagindo. Quer dizer, nós viramos um grande hotel de filhos. Tem que dar comida, roupa, estudo, e o resto que se dane, a gente depois fica submisso à vontade do filho. É isso aí. Houve uma grande inversão de coisas. Todo mundo querendo construir tantas leis, tantas coisas, que acabou virando uma salada de nada. E tudo virou politicamente incorreto. Exatamente. Então, eu acho que essa situação é uma situação muito grave.
Porque são crianças que não têm, talvez, muitas vão no embalo. Por que você fez isso? Não sei. Absurda. Absurda. Que nós vivemos esse momento. Exatamente. Isso é uma carência total. Eu participei, trabalhei eu fui assessor lá do secretário de Justiça, numa época em que as escolas de adolescentes infratores estavam sob nossa jurisdição. E eu convivi lá muito tempo com eles. E eles, uma vez eu cheguei para um garoto, olhei que fui jogar bola com ele, estava no canto, o que houve? Não, é que eu estou com problema de bronquite, não sei o quê. Eu falei, pô, e você não tomou remédio? Não tinha na farmácia. Eu parei aquilo tudo, fui lá, consegui o remédio. Ele ficou tão agradecido, eu fiz um gesto absolutamente normal de carinho com ele. Solidariedade. Exato. Ele ficou tão agradecido, eu acho que ele não esperava essa atitude, então é isso que eu digo, eles estão ali, são extremamente carentes. Eu acho que isso daí é o ponto. Há de haver, sim, o carinho, há de existir atenção, mas há de haver também a chamada para a responsabilidade. Me bato sempre nisso. Exatamente. Esquecer a questão da idade. A questão das cotas, por exemplo, que é uma coisa que nós vamos bater aqui, senão a gente vai ficar aqui mais um ano falando sobre isso, mas a questão das cotas é importante, sim, é importante as cotas, acho que é importante, mas não existe um trabalho paralelo para ver essa igualdade. Entende? Não, a cota virou uma grande bandeira política. Entende? A questão da redução da maioridade é uma imbecilidade absurda que virou uma grande bandeira política. Não, porque nós vamos, se eu eleito for, vou votar a favor da diminuição da maioridade. Olha, isso é uma bandeira política ridícula, porque na verdade... Um assunto tão grave. Exatamente, é uma pesquisa que a população ainda não tem uma visão de como poderia ser. Ele percebe que ali existe uma brecha, qualquer político que queira ganhar votos, não estou dizendo nem a questão de ser honesto ou não, mas está aproveitando uma situação vivida pela sociedade para levantar. Assim como também a questão da homossexualidade, assim como também a questão da violência contra a mulher, assim também como a maioria pega essa bandeira e levanta para fazer o que eu fiz as leis, você sabe que não fez nada. Uma política ridícula, uma política beócia, uma política, horrível, que não faz o menor sentido, que se te trouxesse alguma solução, o Brasil estaria hoje com... Não estou malhando o país, não, porque o país ainda é maravilhoso. Mas, olha, apesar de tudo isso, é um país maravilhoso. O povinho político é um lixo. Mas o povo político, e o povo político, eu digo, não são os políticos, mas sim aqueles que elegem os políticos que lá estão, entendeu? São passíveis de desprezo e de voto de total responsabilidade, de carimbo de total irresponsabilidade. Ô Márcio, né? Um senador tem que conhecer muito lei, tem que conhecer, saber a função. O que eu faço como senador? Muitos que estão hoje disputando não tem nem ideia da responsabilidade que é ser um senador. E tem a ousadia, cara de pau de dizer que vai ser um senador. Você sabe que não tem competência, não vou dizer nome, mas tem uma aqui que eu quero dizer que é a Lilian Sá. Aquela criatura, ela votou para botar fralda nas mulas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, enquanto vereadora. Pegou a bandeirinha das criancinhas, conseguiu com a ajuda do garotinho, tá lá agora candidata a senadora e não fala nada, porque ela não sabe falar. Olha, pelo amor de Deus, me faça, eu vou me jogar debaixo. A Ana Maria Braga fala, eu vou ficar aqui embaixo rosnando. Mas ao menos o candidato a senador, se cercar das pessoas certas, até não é ruim, mas o problema é que eles nem fazem isso. Mas é incorreto. Quem elege Tiririca, que se ajuda. Gilberto, eu quero sua opinião para encerrar o... Eu acho que ninguém é imputável, ou seja, se você cometeu uma falta para com a lei, você tem que receber a punição. A questão é que punição é essa e como é dada. Tá? Não importa se tem 12, 14, 16, 18 anos, porque você, quando coloca, menor de 18 anos, não vai ser julgado, vai para um processo de ressocialização. E aos 18 tem a ficha limpa e volta para a sociedade. Acontece aquele caso em Brasília, que o rapaz assassina porque ele está no último dia antes de completar 18 anos. Exatamente. Então, essa é a cabeça dele. Exatamente. E isso é um absurdo total, porque diante disso que o Zé Mário falou, que aliás nós fora dos bastidores já conversamos muito sobre isso, é uma opinião comum nossa com relação a não haver maioridade, porque de tanto discutirmos isso em debates que já participamos, verdade. Né, a gente chega à conclusão de que
faz o menor sentido. O melhor caminho, não existe regras, porque existem garotos, se você pegar um garoto de 12 anos do Rio de Janeiro, de São Paulo, não dá para comparar com um garoto de 12 anos do Oiapoque, lá, do Nordeste, lá de Dentrão. Não existe comparativo. Então tem que ser avaliado caso a caso. Aquele menino que sem querer manuseia a arma e dispara. Não é errado. Não é dele a arma, é do pai. Ele não sabe o que é. Pensa curiosidade. Curiosidade. É para a escola. A arma dispara. Acerta o coleguinho. É um processo. É um processo diferente. Aquele que pega a arma e sai para assaltar. Ameaça. Não precisa ser psicólogo. Entendeu? Para a gente encerrar, basta nós 5 sentarmos na frente de um indivíduo desse, que quando é preso, a primeira coisa que ele vira para o policial diz: sou de menor. Ou seja, ele já está fazendo com a prerrogativa da consciência de que ele está cometendo o ato, porque existe a lei que o protege. E os direitos humanos que vão lá, meter um pau e exatamente, como qualquer maior. Esse é o maior. Então, a sua opinião continua valendo também aqui no debate. O que você acha sobre essa questão? Você acha que votar a diminuição da maioridade para 16 anos, para 14, adianta de alguma coisa? Você acha que esse é o princípio? Ou se deve avaliar caso a caso os crimes praticados por menores aí de 18 anos? Né? E com a possibilidade da punição ser idêntica a qualquer um, né? Vamos então ouvir a sua opinião, deixe o seu comentário, participe conosco do Óbvio, do debate pela internet.